Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão, irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras do Senhor até você. Que esses breves momentos sejam edificados pelo Senhor. Que a palavra de Deus ele fale profundamente aos seus corações e que vocês sejam preenchidos com a graça de Deus. Porque todos nós precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos louvar, precisamos glorificar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. E para isso precisamos nos encher de Deus. Eu peço para a sua vida e a vida dos seus familiares uma vida ricamente abundante do Espírito Santo do Senhor. E eu quero trazer para vocês a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. O tema é o próprio versículo, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, como este versículo ele é mal interpretado em todas as esferas deste mundo, em todos os cantos, na maioria das igrejas, na maioria das pessoas. Muitas das pessoas acham que você ter uma vida sofrida, de você ter uma vida de choro, de lamento, de você não obter riquezas, de você ser um pobrezinho coitado, você não consegue um emprego, você é uma pessoa que sofre com as brutalidades da sociedade, as pessoas te machucam, as pessoas te fazem chorar. Esse versículo é para você. Ora, se você pensa assim, eu tenho uma palavra de lamento para você, porque não significa nada disto, este versículo. Este versículo ele não significa que aquelas pessoas que derramam as suas lágrimas pelas suas aflições e pelas suas dores, eles serão consolados no reino dos céus. Esta palavra ela não significa que se você sofre, se você falta abundância para você, se falta carinho, se falta amor, se falta afeto, se falta comida, se falta uma morada, se falta alguém que te ama, você será consolado. Não. Não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, esse termo, chorar, ele vem da palavra grega que se chama pantotes. Esta palavra ela significa lamentar e prantear o morto. Esta palavra chorar, ela tão somente ela tem o significado do grego de lamentar a morte de um parente. Lamentar a morte de um ente querido. Ah, Tiago, você quer dizer que se morrer um parente meu e eu chorar, eu serei consolado? Não. Esta palavra ela se encaixa em mim e em você no sentido em que quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós transgredimos a sua vontade, a sua lei, aquilo que Deus ele quer para a minha vida e quer para a sua vida, nós choramos por dentro. Nós choramos pelo erro que cometemos, nós lamentamos, nós temos aquele sentimento de luto, aquele sentimento de rompimento, aquele sentimento de que, meu Deus, por que eu fiz isso? E meus irmãos, poucas são as pessoas que têm esse sentimento em sua vida. Espero eu que você tenha este sentimento. E espero eu que se você não tem esse sentimento, você passe a ter. E passe a compreender que esse choro é aquele choro em que nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e dos nossos erros. Você pode ser que talvez você já errou com alguém. E você foi pedir perdão a esta pessoa com a sua cabeça baixa, com a sua cabeça contristada. Você chegando assim para a pessoa e por muitas das vezes até chorando e dizendo: olha, me perdoa. Eu falhei com você, eu errei com você. Eu fui fraco, eu cometi este erro, eu falei o que não devia, eu agi da forma com que não devia. O choro que a Bíblia fala é justamente esse. Mas não para com o nosso cônjuge, não para com os nossos amigos, não para com as pessoas, mas sim para com Deus, direcionado ao Senhor. Quando nós chegamos e choramos e sentimos a amargura do pecado dentro de nós e chegamos para Deus e dizemos com o nosso coração: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Pai. Eu pequei. Eu não queria ter feito isso, mas eu pequei, Senhor. E isso está doendo em mim, isso está tirando os meus dias de sono, isso está tirando a minha paciência, isso está fazendo com que eu não consiga fazer nada bem na minha vida, Senhor. Porque o meu prazer, tão somente, é ser um com Cristo Jesus. É glorificar ao Senhor com a minha vida, é exaltar ao Senhor.
E ó, meus irmãos, como nós falhamos nisto. Não pense que somos melhores do que as pessoas que fazem os seus erros e deixam aberto para as pessoas. Nós podemos até fazer uma caricatura de pessoas boas na frente de outras pessoas. Podemos até levantar as nossas mãos nas igrejas como forma de uma espiritualidade vaga. Podemos até dar glórias a Deus, aleluias. Amém, Senhor. Podemos até abrir nossas bocas, levantarmos as nossas mãos e mostrarmos uma espiritualidade que não temos. Mostrarmos algo que não vem da parte do Senhor. E pecarmos e continuarmos no pecado, então somente pecarmos dia após dia, e dizendo, Senhor, me perdoe, mas continuar fazendo a mesma coisa. Dizer, Senhor, me perdoe por ter mentido, e depois mentir de novo. Senhor, me perdoe por isto, e fazer de novo. Eu não quero dizer, meus irmãos, que vocês não vão pecar mais. Mas eu quero te perguntar, você verdadeiramente tem sentido? Você tem perdido as suas noites de sono? Você tem ficado com a sua cabeça em turbilhões quando você peca? O seu coração tem ficado amargurado quando você sabe que fez algo que Deus não aprova? E você só recebe aquela sensação de alívio, aquele inquietamento quando você dobra os seus joelhos ou você lamenta ao Senhor dizendo, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Eu pequei novamente, Senhor. Eu caí novamente. Eu não queria. Mas eu fui fraco. Eu fui falho. Eu não consegui me segurar, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. Bem-aventurados são os que choram pelos seus pecados. Bem-aventurados são os que necessitam do perdão de Deus. Bem-aventurados são aqueles que chegam e dizem, Senhor, enquanto o Senhor não me perdoar, eu não ficarei bem. Meus irmãos, o reino dos céus é dessas pessoas. São essas pessoas que serão consoladas pelo próprio Deus. O próprio Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. O próprio Deus confortará os seus corações. Entenda bem, nós não precisamos agradar a ninguém. Nós não precisamos nos fazer de bom para ninguém. Nós precisamos sim fazer o bem. Mas a quem nós devemos render honra, glórias, graças e louvores é ao Senhor nosso Deus. É a este Deus maravilhoso que enviou o seu Filho na cruz para salvar nós, pobres pecadores. Você já imaginou mãe? Você já imaginou pai? Você pegar o seu filho amado, e dizer, toma, aprega ali na cruz. Aprega naquela cruz, dá chicotadas nele. Eu quero que salve todas essas pessoas, todos esses que mentem, que roubam, que furtam, todos esses que vão chegar no momento e vão se arrepender, mas bota lá meu filho. Nós não temos essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade, eu tenho meu filho. E eu sei que eu não teria forças para fazer isto. Por isso que Deus ele é misericordioso. Ele fez isso por nós. Ele deu o melhor do céu pelo pior da terra que somos nós. Pobres, pecadores. E que merecemos tão somente a condenação eterna. E que necessitamos de Cristo. Porque o sangue do Senhor nos lavou e nos remiu. Chore, meu irmão, mas chore pelos seus pecados. Chore porque você tão somente transgrediu uma vontade do Senhor. Chore e peça a Deus, me perdoe, Pai. Me perdoe, eu quero andar, meu Senhor, em comunhão contigo. Eu não quero ir, meu Senhor, junto da maré, junto de onde todas aquelas pessoas vão. Eu não quero ir pela porta larga, eu não quero ir pela porta das facilidades. Eu não quero crescer na vida nas custas de não fazer aquilo que não é da tua vontade. Eu quero ir, Senhor, pela porta estreita. Eu quero ser arranhado pelos espinhos. Eu quero passar pelas frustrações deste mundo. Eu quero ser julgado pelas pessoas, pelos meus atos, mas os meus atos em prol a ti. Não porque eu não ando como eles querem, mas sim como eu ando como tu queres. Eu quero ser chamado de quadrado, eu quero ser chamado de antigo, eu quero ser chamado de uma pessoa que não se enquadra na sociedade, mas eu quero, neste dia, quando eu estiver junto ao Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu não tomei o caminho daqueles que fazem tudo que não te agrada.
Eu chorei pelos meus pecados. Eu lamentei pelos meus pecados. Eu lamentei pelos meus erros. E tão somente, Senhor, eu te busquei. Meu irmão, chore. Mas chore aos pés de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Senhor Deus maravilhoso, Pai eterno e santo, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela porção das tuas sagradas escrituras. Muito obrigado por cada dia, meu Deus, que se passa. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Livra-nos, Senhor, deles. Nos dá força para cada dia mais podermos batalharmos e seguirmos, sabendo que nada neste mundo é melhor do que a Tua presença, do que a Tua glória. Livra-nos de todo mal, nos dá força, Senhor. Nos dá força assim como o Senhor deu aos Teus céus, nos dá força assim como o Senhor deu a Daniel na cova dos leões. Nos dá força assim como o Senhor deu a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, meu Deus, e que não nos deixou serem queimados. Nos dá força, Senhor, nos dá força. Como o Senhor deu força a Paulo, meu Deus, entre tantas prisões, entre tantos açoites, e não negou a sua fé perante Ti. Nos dá força, Senhor, como José, que mesmo no cárcere, meu Deus, acreditou nas Tuas promessas. Nos dá força, meu Deus, como Abraão, que mesmo, meu Deus, durante uma velhice longa, meu Deus, acreditou nas Tuas promessas. Nos dá força, Senhor, nos dá força. Nos dá força para seguirmos em frente e glorificarmos ao Teu santo nome. Perdoa-nos de tudo aquilo que não é da Tua vontade e anda conosco. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu creio que você foi muito abençoado com essa palavra. Abençoe outras pessoas também, leve essa palavra para mais pessoas. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.